Mais um giro de notícias, e a gente já abre aqui, obviamente, falando sobre John Kennedy. Isso porque o jogador sub-23 do Fluminense, apesar de profissional, pediu para jogar no time de aspirantes. John Kennedy tá numa semana livre e o GE. Globo, né, informou que o jogador quer continuar em ação. É algo que até tem se tornado repetitivo, né, de John Kennedy. Jogou na semana passada, na última quinta, porque estava suspenso no final de semana do Brasileirão normal, né? E ele preferiu atuar, foi até os aflitos para poder fazer um gol contra o Náutico na vitória por 2-0 e dessa vez pediu de novo para poder jogar entre os sub-23 do Fluminense nesta quinta-feira, o jogo às 15 horas contra o Botafogo, né? O jogo da segunda rodada ali do grupo do sub-23. John Kennedy, segundo o GE, vem sendo, até por pedido dele mesmo, será relacionado para esse jogo, principalmente por estar tendo ritmo de jogo. Obviamente ele não vai ter tempo no profissional como ele tem no sub-23, e não só por isso, assim, mas também até pela forma como ele é tratado lá dentro, tanto pelo o Angione, isso é informação minha, o Angione é um dos caras que fala muito com o John Kennedy, e a forma até como o Fernando Diniz tem o tratado, isso tem despertado nele um desejo até mesmo para poder jogar e se mostrar interessado para receber chance. Vale lembrar, né, John Kennedy não só lá para trás, mas se a gente resgatar só este ano, John Kennedy já tem muitos problemas. Já teve que ficar fora de pré-temporada e de início de temporada por lesão jogando pelada em comunidade no Rio de Janeiro. Já faltou reabilitação, né? Reabilitação no sentido fisiológico ali mesmo, né? No sentido físico, melhor dizendo, da coisa. A lesão dele lá, que ele teve uma fratura, né, no dedo, ele faltou a fisioterapia, já teve problema com isso, enfim, já teve muito problema de indisciplina nessa temporada. E aparentemente vai querendo se mostrar como jogador um pouco mais disciplinado. A gente lembra, né? John Kennedy já é aquele jogador que já ficou marcado e ruim pra vender. Então vai ser complicado pra vender por essas indisciplinas, que ele jogue no Fluminense e compense, obviamente, com muito futebol. Vamos aguardar. Fluminense e Botafogo é hoje às 3 horas da tarde, o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Como eu falei, a gente espera que John Kennedy não só faça uma boa partida, o Fluminense ganhe o jogo para ter mais jogos para esses aspirantes poderem jogar. A primeira partida do Brasileirão mostrou um bom jogador que eu não sabia que vinha atuando bem, que era, por exemplo, o João Pedro, né? O camisa 10 que veio emprestado do Vila Nova, jogou muito bem. John Kennedy fez um gol e Samuel Granada fez o outro. Vamos ver como é que vai ser hoje nesse clássico contra o Botafogo, que na semana passada ganhou o Sport por 4-2. Então é um jogo que não é tão simples, né? O Botafogo investiu, fez uma série de contratações para esse time B. O Fluminense, apesar de ter feito acho que 3 ou 4 contratações para esse time, a maior parte é de Xerém. Vamos ver como é que vai ser. Esse daqui é o Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixa seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Já considerou se inscrever aqui no Raiz Tricolor, se você gostar aqui do canal? Vai e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essas notícias. Já falei de John Kennedy, agora vamos falar de Marrone. Bem, o atacante já esteve no CT, foi um dia, eu nessa quarta-feira eu tirei folga, né, tive que resolver questões aí questões da vida, né, de preparativos para ser pai na semana que vem, e acabei ficando off praticamente o dia inteiro. E aí fui me atualizar só mais das notícias, já agora mais à noite, eu tô gravando isso daqui na madrugada entre quarta e quinta-feira. E bem, pelo que eu vi informações, aí mais uma vez, né, aquele bolo de informações, quando eu trago muitas atualizações de uma mesma notícia, então não vou citar aqui uma ou outra, mas são notícias do GE. Globo, do André, do Sentimento Tricolor, e do Vitor Lessa, do canal do Lessa e da Rádio Globo. Acho que foram esses três que trouxeram notícias sobre esse caso. Vamos lá. Marrone esteve na quarta-feira no CT, fez os exames médicos já para poder assinar com o Fluminense, já gravou vídeos para a Flu TV, inclusive, já tá tudo preparado para o seu anúncio, só a assinatura do contrato que ficou para a quinta-feira. Sobre valores enfim,
provavelmente a informação que a gente tem nesse momento ainda é uma informação do Vene Casagrande, que eu ainda não vi um repórter que cubra Fluminense, porque é sempre bom destacar isso, né? O cara que cobre, os bons repórteres que cobrem, os jornalistas que cobrem o Fluminense, eles não apuram de um lado só, né? Eles trazem informação olhando os dois lados ali, olhando tanto com o jogador, com o empresário do jogador, a fim de valorizá-lo e etc, o intermediário, mas também olham com a parte do Fluminense, tem ali a apuração dos dois lados. Então eu quero muito saber a apuração desses dois lados sobre valores. O que a gente tem até agora? Algo em torno de 400 mil euros, isso pelo empréstimo de Marrone. E uma opção de compra de um valor altíssimo, enfim, mais de 20 milhões de reais, que, spoiler, não vai acontecer. Aí teve gente, assim, questionando, falando, pô, o Fluminense vai pagar até por esse empréstimo, né? E se o jogador jogar bem, se o Marrone render, jogar muito, o Fluminense não fica com nada. Assim, seja bem-vindo ao mundo do futebol, né? Ao empréstimo do futebol. Assim, se o jogador render muito, o Fluminense vai ter ganhado um jogador, sem pagar nada, entre aspas, né? Sem precisar comprar esse jogador, emprestado, pagando muito pouquinho, o Fluminense vai conseguir ter um jogadoraço durante um ano, porque nessa conta aí o Marrone jogou muito. O futebol funciona assim, é engraçado que a gente quer que o Fluminense ganhe vantagem, mas nunca perca vantagem no empréstimo. A gente quer emprestar o Wallace pro CRB, ele jogar pra cacete lá, ele voltar pra cá e a gente usar. E o CRB, obviamente, não vai ganhar nada nesse período aí, vai ganhar só um ótimo jogador. Mas a gente quer que quando a gente pega emprestado, sei lá, o Fluminense pega emprestado comprando 70%, não sei, não entendo que sentido é esse. Obviamente o empréstimo tem um risco menor do que a compra, mas se você tem um risco menor, o seu ganho também com certeza vai ser menor. Dois exemplos que deram certo. Caio Henrique foi emprestado, jogou muito e foi embora. A gente teve um ótimo lateral esquerdo durante o ano de 2019, mas não ficou com nenhum dinheiro depois que ele voltou para o Atlético de Madrid. Já uma contratação que deu certo, John Arias. Pagamos um valor, temos o jogador em definitivo e está jogando muito. E como a gente pagou um valor mais alto, obviamente, o jogador é nosso. Se a gente vender, o valor é nosso. A gente decide o que fazer com o jogador. Mas acho que a gente não decide diretamente, que tem a vontade do jogador também. Quer um exemplo agora de coisas que deram errado, tanto de contratação quanto de empréstimo? Vamos lá, Robinho, lembra dele? Robinho do Figueirense? O Fluminense não pegou ele emprestado do Figueirense, mas pagou 7 milhões de reais e apostava que venderia por muito mais. Spoiler, não vendeu. Foi-se embora. E um empréstimo que deu muito errado, Natan. Só que aí Natan, sabe o que o Fluminense vai fazer? Com o Robinho, o Fluminense jogou 7 milhões de reais no lixo. E ele foi de graça lá pra Tailândia, se eu não me engano. Já com o Natan, ele não der certo no Fluminense, o Fluminense vai ter gasto, entre muitas aspas, porque é um salário bom, só o salário dele. Ou seja, não gastou um dinheiro em Natan efetuando uma compra. Então, esses são exemplos, assim, o risco do empréstimo é menor, por isso o ganho com o empréstimo também é menor. Você vai ganhar só o futebol do cara em campo. Nesse caso, explicando a questão de Marrone, o Fluminense pegou emprestado, se ele render muito, ótimo, o Fluminense teve um atacante sem precisar comprar um atacante vindo da Europa de 24 anos, pagar 1,4 milhão de euros, como foi o Cris Silva. O Fluminense teve ele por empréstimo, pagou só o salário e teve um ótimo atacante ali durante um ano. Se ele for mal, pelo menos a gente não comprou. Óbvio, isso eu tô falando só da análise financeira da coisa. Análise de contratação e etc. Você sabe, vai ter o raio-x aqui, trazendo galera do Galo e do Vasco pra poder falar de Marrone. Cara, uma notícia... Agora vamos para duas notícias rápidas que demandam atualizações em breve para vocês, tá? E esse tipo de atualização, inclusive, é o tipo de atualização que eu recomendo sempre que você baixa o OneFootball. Porque no OneFootball, que é um aplicativo... Olha o layout dele aqui, ó. Você nunca viu? Layout. É aquele tipo de aplicativo, cara, que você tem que ter no seu celular para você ver notícias... Ó, tenho no meu celular. Ver notícias do seu clube. Aí é triste que você abre aqui e já tá aqui falando sobre o jogo do Tolima, né? Aí realmente é meio complicado isso, que é a notícia. Mas aí quando você abre aqui, ó, Fluminense, Ceará e tal, você vai vendo notícias, tá aqui, ó, falando sobre John Kennedy, tá falando sobre Caio Henrique e tá falando sobre manutenção do gramado do Maracanã, que é o link aqui agora pra gente poder falar. Baixa o OneFootball, o link tá na descrição, tá? Cara, manutenção do gramado do Maracanã. Vamos lá. O que é a notícia? O Maracanã emitiu, né, o consórcio Maracanã emitiu um comunicado com o título: excesso de jogos faz Flamengo e Fluminense retirarem partidas do Maracanã. O excessivo número de jogos no Maracanã em um curto espaço de tempo, até o dia 13, serão 5 partidas em 11 dias, dia sim, dia não,
e também as orientações e laudos técnicos dos responsáveis pelo gramado obrigaram Flamengo e Fluminense, gestores do Maracanã, a retirar 3 partidas do estádio. Gabriel, que partidas serão essas? Serão 2 partidas do Flamengo e 1 partida do Fluminense. Por sinal, aí pra galera da teoria da conspiração, de novo o Flamengo perdendo mais partidas no Maracanã do que a gente. Da outra vez o Flamengo, se eu não tô enganado, perdeu 3 e a gente perdeu 1, e dessa vez o Flamengo perdendo 2 e a gente perdendo 1, né? Os teóricos da conspiração nessa hora, eles se calam. Voltando aqui, Flamengo e Coritiba e Flamengo e Juventude vão ficar de fora, e Fluminense e Bragantino no dia 20 de julho, no dia 24 de julho vai ser o jogo que o Fluminense vai ter que mandar em outro local. Ou seja, o Fluminense joga contra o Bragantino, é aquele jogo lá no dia 24 só. Os jogos de agora contra o Atlético Mineiro, né, do Flamengo, e o Fluminense Ceará já estavam com o ingresso comercializado. Obviamente eles não tirariam mata-mata e a despedida de Fred do Maracanã. O que importa pra gente? Fluminense e Bragantino vai ter que ser no Engenhão. Ou Cariacica. Talvez seria uma boa levar esse jogo pra Cariacica, hein? Alô, Mário! Alô, Mário! Tá aí uma boa levar. Acho que agora lá já pode ter público 100%, com certeza lotaria um jogo, teria uma viagenzinha ali, mas enfim, uma viagem curta. Por que tá tendo isso? Ah, porque teve o jogo do Vasco. Também ajuda, né? Querendo ou não, 2 jogos a mais no Maracanã que precisava ter. Ah, e teve a troca do gramado e tal. Não, assim, desde sempre se soube de que qualquer gramado, esse gramado que colocaram lá no início do ano, aguenta 50 jogos no ano. Flamengo e Fluminense fazem no Maracanã 70. Não vai aguentar, pô. Não vai. Procura algum estádio do Brasil. Nossa, o gramado do estádio do Corinthians é maravilhoso. Se o Corinthians pode fazer essa paralisação agora, não é troca de gramado, não é nada. É descanso só do gramado. É só descanso. O Corinthians faz esse descanso, por exemplo, naturalmente. Corinthians, se ele jogar fora no Brasileirão, aí 2 seguidas fora no Brasileirão, e 2 seguidas, né, a ida fora na Copa do Brasil e a ida fora na Libertadores, ele fica quase 20 dias sem jogar em casa. Só que o Flamengo e o Fluminense nunca fazem isso, porque quando um tá jogando fora, o outro tá jogando em casa. Procura um gramado que é utilizado por 2 equipes grandes, assim, né, tipo Fortaleza e Ceará usam um Castelão, um gramado que seja utilizado por 2 equipes da Série A e que esteja em boas condições. Spoiler. Não tem. Sim, é uma merda, mas é isso. Enquanto tiverem 2 clubes utilizando lá 70 vezes no ano, vai ter esse tipo de problema. O jeito é a gente torcer pro Flamengo ser eliminado logo da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro para poder diminuir o número de jogos. Não só por isso que a gente torce. Mas a verdade é essa, assim. Eles até botam no final aqui: o novo gramado híbrido, com durabilidade média de 50 jogos por temporada, vem respondendo de forma satisfatória. Em 2021, o Maracanã recebeu 70 jogos e houve a necessidade de 8 trocas parciais do gramado, paralisações e diversas intervenções pontuais. Este ano não haverá necessidade de nenhuma troca ou intervenções, sendo suficiente apenas um período de descanso em função do calendário. Vamos ver, né? Assim, a princípio, eu fico abismado do gramado Maracanã aguentar esses 70 jogos. Vai ter, pelo menos dessa vez, é um jogo só, e tá aí a oportunidade de levar esse jogo pra Cariacica. O Fluminense joga no dia 24 contra o Red Bull Bragantino. Dá pra fazer. Uma única pena é que dia 24 eu não posso ir no jogo. Eu queria ir no jogo que tivesse em Cariacica. Fica aí, ó, pra galera das hashtags aí, vai lá cobrar pra ter esse jogo lá em Cariacica. Por último, venda de ingressos, tá? É possível que abra mais ingressos pra Fluminense e Ceará. Sim, e eu não estou de sacanagem. Despedida de Fred. Isso porque o Fluminense divulgou um vídeo na Flu TV informando, e depois também divulgou outras rodas, enfim, informando que está trabalhando para identificar operações irregulares na venda de ingresso. Muito resumidamente, cambismo, tá? E identificando isso, não sei, confesso, tô tentando apurar como eles estão identificando essas compras irregulares. Eles já fizeram isso no jogo retrasado, 300 torcedores contra o Cruzeiro, 300 ingressos foram cancelados. Já fizeram isso no jogo contra o Corinthians, que 600 ingressos foram cancelados. E agora eles estão trabalhando para fazer isso antes contra o Ceará, para que esses ingressos ali que se tornaram inutilizados voltem para a plataforma e estejam disponíveis para compra.
Gabriel, como que vai funcionar isso? O Fluminense vai divulgar ao longo do dia. Ao longo dessa quinta-feira deve divulgar. Lembrando que no momento em que acabou o ingresso ali de venda do Fluminense, estávamos no período do plano guerreiro, se eu não me engano, para abrir o período do plano guerreiro. Foi por volta ali do início do final de semana passado. Então não sei se eles vão abrir direto no plano guerreiro, vão abrir para o público geral já direto, não sei como eles vão fazer exatamente para colocar de volta esses ingressos na plataforma. Importante se você já conseguiu garantir seu ingresso, ou se você tá vindo de fora e não tem ingresso, fique ligado, baixa o OneFootball pra você receber primeiro, e fica ligado nas redes sociais do Fluminense, tá? Porque lá é o que você vai conseguir instantaneamente. Eu vou, obviamente, quando eles divulgarem, eu vou avisar aqui, se não for uma divulgação do tipo, abriu agora, que eu não acredito que eles não devam fazer, eu vou divulgar aqui no Raiz Tricolor também, óbvio. Mas é bom você estar ligado nas redes sociais do Fluminense para ser o primeiro a saber a hora que eles vão abrir esses novos ingressos. Fica aí a oportunidade, então, de como você vai poder adquirir esse valor. Isso é complicado, assim, eu fiz a recomendação desde o início. Cuidado com e-ticket, cuidado com compra de e-ticket, você não sabe se o cara vendeu para 10. E tem um detalhe, a galera fala assim, você não sabe se ele vendeu para 30 pessoas diferentes. Aí o cara fala, é só o seu primeiro a entrar. Cara, em 10 segundos eu faço um e-ticket falso, tá? Pego um QR Code ali, ou um QR Code, um código QR, né, pra galera do português aí, do jogo Fluminense-Corinthians, colo por cima do Fluminense e Ceará, aí deixo as informações embaixo, você nem vai saber, essa montagem é fácil de fazer, inclusive. Então, assim, recomendo, não compre ingresso e ticket de uma pessoa que você não conhece. Se for um colega seu, alguém que você tem como ir lá depois descontar a raiva, ainda vai, sei lá, se ele vender por mais, o cambismo é entre vocês aí. Agora, não compre ingresso, é muito fácil, todo dia, um abraço pro Casimiro, que eu acho que popularizou, mas essa frase já é bem conhecida há um tempão. Todo dia, um malandro e um otário saem de casa. Até meio-dia, eles se encontram na DM do Twitter pra combinar de comprar um ingresso e ticket. Cuidado, muito cuidado. Inclusive, se você comprou o ingresso aí, se eu fosse você, entrava na fila agora de novo pra comprar lá direto do Fluminense pra garantir. Enfim, até a próxima. Valeu.